Então, voltando um pouquinho só para a gente fazer a gravação, a política do café com leite é exatamente essa inversão, né, de poder entre cariocas e paulistas que vai se estender num período aí de 30 anos, tá? Então, quando é em 1926, o que vai acontecer? Os paulistas, os mineiros acabam apoiando e entrando em consenso, e quem, na verdade, vai representar São Paulo não é um paulista, na verdade, é um cara chamado Washington Luiz, mas já com a promessa de que o próximo que entraria seria um paulista, um acordo entre eles. Vai acontecer, já em 1928, quando já estão organizando para a reunião, São Paulo acaba lançando a candidatura de um cara chamado Júlio Prestes, né? Então, quando a gente fala assim, todos esses nomes aí que vai aparecendo, ó, Washington Luiz, tem Avenida, tem Estação Júlio Prestes, então todos esses nomes aí, vocês podem observar que vai aparecendo aí, tá? Só que, dentro desse cenário, tem um outro partido, né? Um outro partido que surge, né? Tem um outro partido que surge, na verdade, com os rio-grandenses, ou seja, os caras do Rio Grande do Sul. E os caras do Rio Grande do Sul, para poder, na verdade, fazer assim, como se fosse do Iapoca Chuí, né, aquela coisa de você unificar o Brasil, o que eles fazem? Eles apontam o seu general, né? Na verdade, um cara chamado Getúlio Vargas, que é filho de cafeicultor, que é de origem latifundiária e tudo mais, mas eles pegam um outro cara chamado João Pessoa, que na verdade mora na Paraíba. Então seria Getúlio Vargas com um vice-presidente chamado João Pessoa. O que vai acontecer? Vão às eleições. Quando vão às eleições, acaba que as eleições são fraudulentas, né? Ou seja, essa coisa do voto direto, direto, o que vai acontecer? Eles acabam fraudando as eleições, até porque, lembra que eu contei para vocês que eles compravam as cédulas no correio? Então, a eleição é fraudada, pelo menos do ponto de vista dos rio-grandenses, ou na visão do partido de Getúlio Vargas. E o que vai acontecer? Acaba que Júlio Prestes assume o poder. Só que em pouco tempo que isso acontece, o que vai acontecer? João Pessoa é assassinado na Paraíba, né? Dizem, né, algumas pessoas dizem que na verdade ele foi assassinado por conta de uma rixa amorosa que ele teve lá com uma outra pessoa e acabou sendo assassinado. Isso é o que a história conta, né? Porém, o que vai acontecer? Isso vai servir de pano de fundo para quê? Para que, na verdade, Getúlio Vargas arme um golpe, né? Vai lá depor do poder o Júlio Prestes, e em 1930 ele entra com a sua cavalaria, né? A Cavalaria Gaúcha, que era uma cavalaria bem respeitada militarmente falando, toma o poder e acaba assumindo em 1930, né? Então, assim, na página 17 de vocês, tem uma carta aí, né? Uma carta falando sobre a morte aí de João Pessoa aí, tá? No dia que ele morreu, tá? E tudo mais. Então, quando começa isso, quando o Getúlio Vargas está no poder, começa um período histórico chamado Era Vargas. Por que a gente fala em Era Vargas? Por exemplo, né? Nós tivemos lá alguns governos. Dentre esses governos, nós tivemos lá, por exemplo, o FHC, que ele governa o Brasil durante 8 anos. Nós tivemos o presidente Lula, que ele também durante 8 anos. Então, quando a gente coloca mais de 4 anos de governo, a gente calcula em era, né? A gente acaba calculando em era, porque, na verdade, do ponto de vista histórico, acaba sendo algo que se prolongou. Então, a gente acaba caracterizando como uma era, como um período, né?
de governo, e não só um mandato de governo, mas sim uma era, tá? Por exemplo, eu posso chamar de era do café com leite? Não, porque, na verdade, houve um revezamento de poder entre Minas e São Paulo, então ninguém se perpetuava no poder. No caso do Vargas, sim. Então, Vargas, ele assume o poder, ele assume o governo, né, de forma provisória, com a promessa de criar uma nova Constituição, de ficar apenas um mandato posterior a isso. Ele não queria se reeleger, mas, na verdade, as promessas de Getúlio Vargas, seguinte, né? Primeiro, tenho que acabar com esse poder oligárquico, desse revezamento de poder, e dar poder aos outros estados. Tenho que criar uma nova Constituição, porque, claro, nossa Constituição ela era ultrapassada. E uma das coisas, Carol, a gente observando aí do ponto de vista histórico, uma das coisas muito interessantes de Getúlio Vargas, que é uma das propostas, e era carro-chefe dele lá na campanha, era voto das mulheres. Né? Mariana, aí o que houve, Mariana? Então, do ponto de vista da história, é muito interessante quando a gente observa esse tipo de pensamento, né, de época, pensando que ainda nós temos ainda um governo patriarcal, ainda temos, né, um governo patriarcal ainda, onde os homens ainda praticamente são quase que totalidade aí no poder político, né, uma área que é considerada uma área era considerada uma área apenas masculina. Então, quando a gente observa esse tipo de coisa, a gente vê que são ideias revolucionárias, né? A mulher, o voto da mulher e uma série de outros tipos de políticas, né, que alcançassem as populações mais pobres, né? Então, fica dividido, não sei se vocês estão enxergando aí o slide, fica subdividido dessa forma, tá? Governo provisório, de 1930, quando toma o poder, até 34. Governo constitucional, que é quando cria a Constituição, tá? 1934 a 37, que seria a parte do provisório, a parte que o Getúlio prometeu ficar. E aí, quando ele vê que há uma ameaça do comunismo, né? Começa a Segunda Guerra Mundial, com essa preocupação, ele dá um golpe de Estado e aí fica até 1945. Então, podemos considerar que a era Vargas ela durou 15 anos. Porém, o que ele fez? Em 1945, ele falou, não, beleza, vai ter eleições para presidente, tá, não sei o quê, tá. E ele achava que ele voltaria nos braços do povo. Não aconteceu, né? Demorou 6 anos, ele conseguiu, em 1951, voltar ao poder e ficou até 1954, quando ele se suicida com um tiro na cabeça. Tá? E aí, para a gente continuar a aula, vamos falar isso. Já falei sobre os conflitos aí, tá? As disputas aí da Aliança Liberal de Minas, né? Falei do partido do PRP paulista, tá? Falei para vocês do revezamento de poder, né? As vitórias, isso eu já falei também. E aí, em 24/12, né, na véspera de Natal, gente, né, o Getúlio Vargas acaba depondo, né, faz a deposição aí de Washington Luiz do poder, tá? E aí inicia a era Vargas, né? O que ele faz? Olha a jogada do Getúlio Vargas, né? Por isso que hoje nós ouvimos muito essa conversa, né? Então, assim, Getúlio Vargas, ao iniciar o governo, o que ele faz? A primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: ele fecha o Congresso. Então, quando fecha o Congresso, ele faz o seguinte, ó, ele vai diluir a Câmara dos Deputados, ele vai mandar todos os ministros embora e os senadores. Então, né? E o que ele vai fazer? Ele vai extinguir todos os partidos políticos. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, o Getúlio Vargas, ele era militar, não era? Era militar, sim, Samantha. Era assim. Lembra que eu falei para vocês que, na verdade, ó, vou voltar um slide. Você está vendo o slide, Mariana?
Ariana, você está vendo os slides? É a Samantha, professor, tô vendo. Pô, Samantha, tá vendo os slides? Sim. Tá? Então, lá, ó, em 24/12, ele vai com as tropas do Sul, né, com a Cavalaria Mineira, e ele adentra o Palácio do Catete aí, fazendo a deposição aí do Washington Luiz, tá? Então, continuando aqui, ele era assim, tá, militar, tá? Professor, O Samantha. Oi, pois não, pode falar. por que Cavalaria Mineira? Ele não... Na Cavalaria Rio-Grandense, desculpa. Eu falei errado. Cavalaria do Rio Grande do Sul. Tá? Eu falei errado. Continuando aqui. Então, aí quem gosta dessa palavra é a Sayuri que gosta dessa palavra, né? O que ele faz? Ele vai outorgar uma nova Constituição. Lembra lembra disso, o Sayuri? A Sayuri, não sei se ela está com fone, se dá para ela responder. Lembra disso? Deixa eu ver uma outra pessoa que a gente falou bastante. Isabela do nono B. Do nono B, tá aí? Isabela? Isabela? Não tá, não. Anthony? Não tá. Beleza. Mas eu não sei se o ano passado o Gilberto, o Maria, Samantha, se o professor falou com vocês sobre essa coisa de outorgar e promulgar. Ele falou isso com vocês o ano passado, gente? O pessoal do nono C, se puder me responder, eu agradeço. Pessoal do nono C. Eu não lembro, não. Eu também não, professor. Tá, quem falou? Ó, então é o seguinte, ó, o ano passado eu bati bastante nessa tecla, da diferença entre outorgar e da diferença entre promulgar, tá? Então, outorgar eu vou lá e faço um documento, igual, por exemplo, eu chego lá no Classroom e eu crio uma atividade e mando para vocês. Eu outorguei uma atividade e coloquei para vocês. Na verdade, não é que é de forma impositiva, é e não é. Olha as aspas, tá? É impositiva porque, na verdade, faz parte do processo. Eu tenho que fazer uma avaliação com vocês. Então, eu tenho que impor, não que eu seja um imperador, mas eu coloco isso de forma impositiva porque carece. Mas, no caso da política, isso sendo outorgado, ele é escrito pelo presidente ou pela sua assessoria e ele é imposto à população brasileira. Quando é algo promulgado, o que acontece? Passa pelas 3 instâncias, ou seja, lá, legislativo, judiciário e executivo, é assinado e chancelado pelo presidente da República e se torna uma lei. Hipoteticamente, presta atenção, gente, hipoteticamente, os deputados que são eleitos pelo voto direto, o voto do povo, né, o voto direto, esses são representantes de vocês, ou seja, eles estão escrevendo hipoteticamente o que vocês pensam. Então, quando você vota num deputado, você não está votando apenas em determinado coisa que é do seu interesse. Por exemplo, ele fala, eu sou a favor de tirar os animais da rua. Aí você concorda. Aí o outro, eu sou a favor em acabar com a poluição. Aí o outro concorda. Então, ele, na verdade, está representando a vontade de todas as pessoas, tá? Então, hipoteticamente, esse cara está no poder fazendo o quê? Ele está lá para poder manifestar o que as pessoas têm de anseios, tá? Então, essa é a ideia. Então, promulgado, escrito pelos pares, ou seja, por toda a Câmara dos Deputados, né, Senado, Ministério e chancelado pelo presidente da República. E outorgado, ele é imposto pelo presidente da República. Então, na história do Brasil, nós temos apenas uma Constituição promulgada. Alguém sabe me responder? Qual é essa? Júlia March, que acabou de entrar. Consegue falar, filha? Você consegue falar no microfone ou não? Pro, você perguntou que eu tinha escutado? Então, eu vou falar de novo. Na história do Brasil, só existe uma Constituição... tá bom, tá sem microfone. Ok.
Só existe uma Constituição que foi promulgada. Alguém sabe me dizer qual foi? Se não conseguir responder pelo microfone, pode colocar no chat que eu estou acompanhando Foi aqui. de 88, E o- professor? É de- 1824? Não, é de 1988, é a única, né? Ela é considerada a Constituição Cidadã. Quem falou foi a Carol? Foi a Carol que falou? Não sei, eu ouvi uma vozinha parecida com a da Carol, não sei. Isso, Vou eu vou falei. colocar aqui no chat, tá? As outras Constituições, eu sei que alguém falou sobre uma outra Constituição, a de 24, ela não foi, tá? A de 1824, ela foi outorgada pelo Dom Pedro I, tá? É aquela lá que, lembra quando eu falei para vocês do poder moderador? Ela já, na verdade, já continha o poder moderador que dissolvia os outros poderes. Ele criou, veja, se eu crio algo, eu vou criar algo que me beneficia, né? Então, no caso dele, ele criou exatamente essa, né, Constituição de 1824. Eu vou até colocar aqui, ó, que foi outorgada, tá? Pessoal, não sei se vocês notaram aí, os que entraram agora, depois subam um pouquinho o chat, porque eu coloquei as respostas outorgada. Eu coloquei as respostas da página 16, tá? Então tá um pouco acima aí, vocês acompanharem lá, tá escrito. Apostila 2, página 16, tá respondido lá, tá? Então vocês podem já utilizar aí para preencher esse campo aí na página 16, tá bom? Professor, não continua. aparece o chat. Ah, não aparece? Eita, Gabriela. Você tá no celular, né? Tá no celular? Tô. Se você clicar no meio dele, não aparece uma bordinha lá com um telefoninho no canto lá para desligar? Ali não tem o lugar do chat? É na Gabriela? direita em cima que fica o lugar do chat. Então, é porque assim, Não tem, aqui não tem. eu não acompanho muito pelo celular, então não sei ao certo como é que funciona. Eu sempre uso o computador, porque eu tenho que usar os slides, tenho que acompanhar outras coisas, então eu acabo não usando, tá? A borboleta saiu da conversa, o que aconteceu? Emily, aqui, Emily. Ô, Fred, acabou de entrar? Ô, Fred saiu. Oi, o que houve? Eu tava no Pode falar. celular. Eu não tava no celular, eu coloquei no computador, por isso que eu saí. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá, então. Continuando aqui. Então, ele outorga uma nova Constituição. E nessa Constituição, ele, na verdade, ele impõe, né, vontades que, hipoteticamente, são populares, mas que, na verdade, na visão dele, vai ampliar o Brasil, né? Do ponto de vista histórico, aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Do ponto de vista histórico, vocês acham que o que ele fez foi certo ou foi errado? Do ponto de vista histórico, galera. Pode ser um só por vez. Não precisa ser todo mundo a responder junto, não. Como vocês são danados, hein? Ninguém responde nada. Pode falar. O que você perguntou mesmo? Eu tava aqui... Tá. Vou perguntar de novo. Do ponto de vista histórico, o que o Getúlio Vargas fez foi certo ou foi errado? Foi errado? Foi errado. Mas por quê? Ele atendeu o povo, não é? Então, porque assim, ó. Ele restringiu os direitos políticos e também extinguiu partidos políticos contrários. Uhum. Mas ele ajudou nos direitos trabalhistas e deu vários direitos para as pessoas, que nem as mulheres de votar. Isso. São pontos de vista dúbios aí, é interessante aí. O Diego apontou, não, eu acho errado. Aí o Gilberto, eu acho certo. Mas sabe o que é engraçado de tudo isso? Não é que eu seja um progressista, né, um republicano, não é isso, né? Eu tenho uma visão sociológica, mas se a gente olhar a história, vamos voltar a história um pouco, Diego, e a gente observar assim, 30 anos de poder da política do café com leite. Esse histórico, o que te fala, Diego? Esse histórico, o que te fala?
Diego? Revezamento de poder, né? Isso, mas então, esse histórico, o que você acha? Você acha que a política do café com leite trazia algum tipo de benefício para a população brasileira? Para a população brasileira. Não, né? Você entendeu? Agora vamos partir para o campo da filosofia um pouco. A gente sempre, vocês odeiam minha aula porque na verdade eu falo muito de filosofia. O ano passado, quando foi no Iluminismo, deixei vocês quase malucos. Mas vamos partir para o campo da filosofia e vamos retomar as ideias de Maquiavel. O que vocês acham? Os fins justificam os meios ou não? Hein, Gilberto? Samanta está com o microfone, Samanta? Samanta? Sim. Tá com o microfone? Tá com o microfone? O que você acha dessa minha fala? Os fins justificam os meios? Hã? O príncipe pode qualquer coisa em prol do Estado? Pode ou não pode? Não. Pessoal, não pode? Não pode? Segundo Maquiavel, pode. Pode. Eu acho que sim. Segundo eu, não. Não, segundo você, não. Mas aí vamos colocar na política, porque assim, se a gente colocar... por isso que é complicado, por exemplo. Quando a gente pensa na política, a gente tem que pensar na coletividade. Se você pensar na coletividade, você acha que os fins justificam os meios ou não? Aí sim. Você está entendendo? Então, assim, é difícil a gente observar os aspectos políticos, por quê? Porque, na verdade, eu tenho que atender a coletividade e não uma única pessoa. Isso que é o complicado. Então, por exemplo, vamos supor, hoje a gente está conversando aqui, então aí o Gilberto sempre fala, o Diego sempre fala, a Carol fala, agora estou chamando a Samanta para conversa também, né, porque são os que estão com o microfone. O Cauã está com o microfone aí, Cauã? Cauã está com o microfone? Fala também, Cauã. Se quiser falar, aí fica à vontade aí para conversar, para entrar no papo aqui. Com o microfone. Tá. Então, a maioria fica sem microfone, aí não dá para a gente bater um papo dessa... Então, quem tiver com o microfone e quiser entrar na conversa, a Sayuri que é boa, eu gosto que a Sayuri entre também na conversa aí, que ela é boa de conversa também. Então, assim, quando a gente fala dessa questão do se justificam os meios, a gente está falando assim de algo que parece ser completamente ditatorial, que parece ser algo assim completamente, sabe assim, fascista, essa é a palavra, fascista, nazista, né, impositório. Mas na política é algo complicado, porque como é que eu atendo o anseio da coletividade se eu pensar de uma forma unilateral? Eu não posso pensar de uma forma unilateral, eu tenho que pensar de uma forma multilateral, né, para eu atender a coletividade. Então, esse que é o problema. Uma outra coisa interessante, aí eu vou falar diretamente ao meu amigo Cauã agora. Cauã, você acha que o governo do Getúlio JK, eu ia falar Juscelino Kubitschek, de Getúlio Vargas, o governo de Getúlio Vargas, você acha que tinha aspectos fascistas ou não? Era parecido com o do Mussolini ou não? Hein, Cauã? Não sei se o Cauã consegue me... Não sei se ele está com o microfone. O Luiz Carijo. Está com o microfone aí, amigo? Não? Caramba, ninguém quer falar. Tá difícil hoje. Samanta, você acha, Samanta? Você não acha, Cauã? Por quê? Eu acho que tem algumas características. Na verdade, do Mussolini, ele é muito similar, porque ele é um governo populista, né? Ele vai acabar com um poder oligárquico, né? Ou seja, o poder... Na verdade, o Mussolini ele entra com aquela ideia de combater o comunismo. Essa é a ideia principal. Como o comunismo é um fantasma que assombra apenas a Europa nesse momento histórico, né? Por conta da proximidade lá da União Soviética, aquela coisa toda,
né? E eu não estou falando da proximidade de quilometragem, mas estou dizendo da proximidade de ideias ali, né, do cotidiano, né, do coletivo. É mais fácil das ideias chegarem na própria Europa, a partir das suas próprias fronteiras, do que atravessar o Atlântico e chegar aqui na América. Se bem que... Professor, Oi, pode falar. é que os dois entram meio como salvadores da pátria, né? E aí usam disso para dar um golpe no Estado. Exatamente, então. Aí, veja, quando eu dou o golpe de Estado e eu meio que entro no poder, no poder, nos braços do povo, o que vai acontecer, Carol? Automaticamente, eu tenho poderes totalitários, sabe? Eu tenho um poder assim... Oi, pode falar. Também tem a questão do unipartidarismo, né? Que Isso. Então, ele dilui todos os partidos, ele fica só com o partido dele, né? A União Democrática Nacional, é o UDN, o partido dele, tá? Então, ele cria e fica só com esse partido. Então, quando eu crio um unipartidarismo, é muito complicado, né? Mas, veja, ele tem o poder meio fácil, né? Na verdade, quando a gente coloca a ideia do fácil, do fascismo aí, sim, ele não tem, por exemplo, se eu falar assim para você, do ponto de vista histórico, Getúlio Vargas tinha alguns aspectos antissemitistas? Não, né? Mesmo sendo do Sul, não, né? Getúlio Vargas tinha lá, como carro-chefe lá, o preconceito contra nordestinos e contra outras pessoas do Brasil, não. Tanto que ele faz uma aliança com o João Pessoa, que é paraibano, tá? Depois vai ganhar, a capital da Paraíba vai ganhar o nome dele, né? João Pessoa. Mas, veja, então a ideia dele era criar uma polarização, ou criar, né, essa polarização de poder para poder atingir todo o território nacional, tanto que ele não vai ficar ali, Minas, São Paulo, pertinho, Rio Grande do Sul, lá, aí vai lá em cima Paraíba, né? Tenta criar, né, essa aliança enorme aí, tá? Beleza. Então ele ficou sem vice, já que o João Pessoa morreu, como que ficou o vice dele? Não, ele acabou assumindo o poder sozinho, tá? Acaba assumindo o poder sozinho e aí ele vai levar o exército para lá para dentro, tá? Então, olha que legal. Só que 1929, não podemos esquecer, acabamos de falar sobre isso. Não só o Brasil, mas o planeta aí, né? Na verdade, está passando por um poder, uma crise financeira sem precedentes aí, com precedentes, na verdade, sem precedentes, não, com precedentes aí dos Estados Unidos aí, tá? E o Brasil também sofre com isso por conta dos cafés, né? O que vai acontecer? Getúlio Vargas é tão malandro, o que ele faz? Ele vai e compra sacas de café e ele vai mandar incinerar o café, sabe para quê? Para ganhar preço. E aí, com isso, o que vai acontecer? Ele cria uma conciliação entre, né, a indústria cafeeira. Então, agora ele não é só aclamado pelos populares, mas os cafeicultores começam a dar o seu apoio. E aí o governo dele começa a deslanchar, tá? 1930 também ele cria o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, que na verdade seriam só, agora são divididos lá, tá? Mas ele cria. E nos estados, o que ele faz? Ao invés de ter uma eleição estadual, ele cria interventores. Ou seja, isso vai ser chamado, viu, Gilberto, de governadores biônicos. Ou seja, por que biônico? Porque eu vou lá e eu falo assim, ô Gilberto, eu sou o presidente da República, eu quero que você seja meu interventor lá em São Paulo, pode ser? Só que você é nomeado por mim. Eu vou colocar em diário oficial, né? E eu como se fosse os ministérios, sabe? Os ministérios. Deixa eu ver quem aqui. Deixa eu ver quem pode responder aqui. Ninguém gosta de responder. Fica todo mundo quietinho. Quem que é essa aqui? A Samanta. Oi. Heitor, você sabe dos ministros? Agora não está a troca de ministro agora, Gilberto? Então, sai o Moro, entra outro, saiu da saúde, entrou já dois. Agora tem, nem sei se tem mais alguém lá da saúde. Tá, esse troca. Não estou trocando isso. Não, os ministros. Não estou falando do Estado, dos ministros lá hoje. Então, o presidente ele tem o poder de pegar e mandar embora. Ele manda embora, né?
Na verdade, ele exonera, tal, lá em diário oficial, mas é a mesma coisa de estar dispensando o cara. Então, nessa época, o que ele fez? Para que houvesse uma política unificada, o que ele faz? Ele vai colocar os caras que ele confia no poder dos estados, né? E aí ele começa, né, na verdade, divulgar a sua política aí, tá? Pequeno grande problema, Gilberto. Os paulistas falam assim, o quê? Esse cara agora vai querer mandar interventor aqui para São Paulo. Nós mandamos na política durante 30 anos, né? Revezando lá com Minas Gerais, mas em Minas Gerais queria saber das nossas ideias, ia de acordo com os nossos interesses. Os paulistas falaram o quê? Não vai ficar por isso, não. E eles vão criar uma revolução, tá? Essa revolução, ela é chamada de Revolução de 32, né? Dia 9 de julho, que seria o mês que vem, né? O mês que vem, não. Não acabou esse mês ainda, não. Mês de julho. Dia 9 de julho tem o Dia do Soldado Constitucionalista, né? Ou seja, o feriado que tem em São Paulo é em comemoração a essa data. Não sei se vocês já viram lá no Ibirapuera, tem um obelisco. Aquele obelisco é em homenagem aos mortos lá na Revolução de 32. São Paulo fala assim, opa, peraí, nós temos Costa Marítima, nós temos todo o dinheiro, né? Na verdade, já era considerado a locomotiva do Brasil aí, tá? Nós temos ferrovias, nós temos minas, nós temos uma série de coisas. Por que, na verdade, nós temos que ficar respondendo a esse governo ditador, ou a esse governo aí que não alcança os nossos anseios? E São Paulo tenta se emancipar do resto do Brasil. São Paulo tenta se tornar um país. Aí eu quero ouvir agora vocês. Vocês acham que havia algum tipo de possibilidade do Brasil se tornar um país? Ou São Paulo se tornar um país? Quem me fala? Eu acho que não, professor. Tipo, por ele sim, mas acho que pelo resto do Brasil não. Acho que haveria uma pequena possibilidade, por causa da economia. Verdade. Então, pelos aspectos econômicos, pelos aspectos geopolíticos, pelos aspectos geográficos, deixa eu ver pelos aspectos econômicos, pelos aspectos de defesas. O problema é que, na verdade, nós temos muitas fronteiras para se defender. Mas havia a possibilidade, sim, Diego. O grande problema, Diego, Gilberto, o Carol que falou também, tá? O grande problema é que, você imagina, como é que eu vou enfrentar 26 estados, gente? Na verdade, não tinha 26 estados ainda, que não tinha o estado de Tocantins ainda, né? Mas vamos colocar 20 estados. Como é que eu me defendo? E depois traiu? Não tinha? Entendi. Eu acho que estava ajudando, não estava? E depois traiu São Paulo? Quem estava ajudando? Minas estava ajudando e depois trai. Né? Na verdade, as políticas eram parecidas. Até porque nossas fronteiras com Minas é muito proximais, né? Na verdade, nós não temos essa dificuldade, né? Aí fala assim, Rio de Janeiro apoiou São Paulo? Não, porque, na verdade, quem estava no poder era Getúlio Vargas. E a capital do Brasil era exatamente onde? Em Rio de Janeiro. Então é complicado. Mas São Paulo tinha possibilidade de se emancipar do Brasil? Tinha ou não, gente? Ou estava, desde o começo, essa revolução estava fadada ao fracasso? Tinha, não tinha? Eu também penso, no meu pensamento, eu acho que tinha sim, tá? Se ele tivesse, por exemplo, apoio externo, por exemplo, vamos supor que os Estados Unidos tivessem apoiado São Paulo, vocês acham que teria a possibilidade? Sim. A Inglaterra... Eles não conseguiram porque o Brasil estava meio contra, né? O resto. Então. É porque, assim, na verdade, os Estados Unidos, Carol, ele queria o seguinte: os Estados Unidos, ele queria que o Brasil continuasse unificado, porque se acontecesse algum tipo de rachadura na geografia do Brasil,
os Estados Unidos também corriam o mesmo risco, porque é um território muito vasto, né? Hoje, 50 estados, mas naquela época não chegava a 50 estados, mas, né, tinha um grande território. Então, os Estados Unidos não queria que, na verdade, a América começasse a criar problemas, por exemplo, como na Itália. Na Itália há problemas até hoje que não são resolvidos lá. Então, você imagina assim, como que eu posso ter dentro de uma mesma, no mesmo país, eu tenho um outro país que seria Roma, por exemplo, que é o próprio Vaticano, né? Ou, que é o Vaticano, que é dentro da cidade de Roma. Então, assim, você vê como há umas políticas estranhas. Então, os Estados Unidos, né, e o próprio Getúlio Vargas observou e falou assim, poxa vida, se eu deixar acontecer com São Paulo, o que vai acontecer? Outros países, outros estados vão querer se emancipar e se tornar país. Por exemplo, em 1982, é isso mesmo. O Brasil tentou se emancipar de uma outra forma, né? A parte que era Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tentaram se emancipar e criar a República dos Pampas, aqui no Brasil. E eu estou falando de algo da contemporaneidade, não estou falando lá em 1930, não, estou falando, né, aqui em 1982. Então, o Brasil ele é um território muito vasto e por isso sempre tem esses anseios aí de alguns lugares de tentar se emancipar. Não deu certo, tá? República dos Pampas, esquecem disso. Nós temos uma unidade nacional e isso não aconteceu, tá? Continuando aqui, né? Então, essa revolução ela vai acontecer por conta desses três carinhas aqui, tá? Que seria... Vocês estão acompanhando pelo PowerPoint, pessoal? Sim. Sim. Então tá. Então seria o MMDC, não é uma sigla desconhecida dos paulistas, os paulistas conhecem muito bem, tá? Seria o tal de Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Esses quatro caras inflamaram aí, tá? E conseguiram aí fazer com que São Paulo se voltasse contra o Brasil. Não sei se vocês estão com a apostila na mão, mas na página 19 tem um carinha fazendo assim, ó. Um carinha vestido de militar fazendo assim. Quem tá vendo aí? Quem tá vendo a Eu página tô 19? vendo. Então, olha que legal. Me lembra o Tio Sam. Os revolucionários de São Paulo, os revolucionários de São Paulo, eles na verdade, estavam tão inflamados em tomar o Brasil, eles queriam mesmo transformar São Paulo em um país. E o que eles fizeram? Eles fizeram um slogan colocando o seguinte assim, ó, uma aliança por São Paulo. Mas uma aliança por São Paulo, quem consegue me falar alguma coisa sobre isso? Carol, o que você acha? Uma aliança por São Paulo? Hein, Carol? Uma aliança por São Paulo. Acho que seria... Deixa eu ver. Consegue ver o que está na minha mão? Um anel. Uma aliança. Uma aliança. Doem a aliança por São Paulo. Por quê? As mulheres começaram a doar as suas alianças e eles derretiam o ouro, e aquele ouro era para comprar armas para eles continuarem na guerrilha, eles continuarem batalhando. E aí eles continuaram lá, e para eles tinham, assim, como é que se diz? Convicção que eles ganhariam sim a guerra, mas a guerra foi contida, né? A última batalha foi numa cidade aqui chamada de Tararé, e a cavalaria mineira, ela traiu os paulistas, né? Aí veio a cavalaria gaúcha, que era uma cavalaria muito, né, impositiva, cerca São Paulo e acaba tomando, e é o fim da revolta, né? A revolta dura muito pouco, né? Eles não conseguem dar seguimento. Então, o sonho de São Paulo como país acaba... Professor, o meu parou, não estou escutando. Não estou te escutando, não. Tá normal aqui, tá? Então, a aula vai ficar gravada, tá bom? Depois eu posto lá para vocês. Então, de alguma forma, acaba o sonho, né, de São Paulo ser um país, tá? Então, na página 19 tem uma atividadezinha aqui, ó, que depois, semana que vem,
eu comento ela com vocês. Mas eu vou dar continuidade porque vai cair tudo na prova aqui as coisas, tá? Olha lá, no meu slide também tem, tá? Professor, Oi, pois não. só uma pergunta. Você vai postar essa aula na onde? Lá no Positivo. No Positivo Muito 11, obrigado. como eu faço direto, tá, Nelson? A outra aula tá, as outras Tá. aulas tá lá. Falar nisso, tem 2 de totalitarismo. Eu postei, eu já tinha postado uma, eu postei a outra ontem, tá bom? Beleza? Sim, muito obrigado, professor. O Cauã estava conversando comigo ontem e ele ficou com dúvida em uma das questões lá que eu coloquei lá no Classroom, que é as diferenças entre fascismo e nazismo. Gente, eu postei um videozinho interativo, acho que é de 4 minutos, lá no Classroom, que dá para vocês fazerem esse comparativo, tá bom? Entre o fascismo e o nazismo, né? Eu expliquei para ele ontem, falando que, na verdade, o fascismo foi algo mais populista, tal, tomou o poder, aquela coisa toda, e o nazismo foi algo mais aprofundado por conta do eugenismo, por conta do antissemitismo, né? E de todas essas outras coisas que vão gerar dentro do próprio nazismo. É um projeto muito mais arquitetado, tá? Não é que eu acho bonito, mas eu estou falando assim, que o processo de elaboração do nazismo foi mais aprofundado do que o fascismo. O fascismo era tomar o poder, tirar das mãos, ameaça comunista, essas coisas assim, tá? E aí acabou se tornando um governo totalitário. Mas se eu falar para vocês que o nacionalismo também não estava envolvido, estava também, mas não tanto quanto o nazismo, tá? Aqui, gente, essa foto, a foto 10, eu não sei se vocês estão enxergando aí, mas a foto 10 mostra aí a Revolução de São Paulo, tá? E é legal, o Gilberto, tem um livro, eu não vou lembrar agora o nome do livro, eu estava lendo, que tem uma edição, um tutorial do Folha de São Paulo, ele falando o seguinte, que nas trincheiras estavam dormindo paulistas de um lado e mineiros do outro lado. E ele começa a assoviar uma cantiga antiga lá do Brasil, né? E ele assoviando desse lado e o outro cara do outro lado assoviando a mesma música. E como tinha um silêncio, né, noturno, onde eles paravam de atirar e tudo mais, então dava para ele ouvir. E aí ele faz uma analogia colocando que, na verdade, seria um tipo de guerra entre irmãos. Por quê? Por que entre irmãos? Por conta da mesma cultura, os aspectos linguísticos, econômicos, né? Então, assim, é algo muito triste de você ler o trecho, né? Quando você vê o depoimento do soldado paulista e do soldado mineiro, falando assim, nossa, nesse momento as lágrimas brotam do rosto, pensando que eu estou guerreando contra um irmão de pátria. É muito, muito bonito o texto, tá? Outra coisa, pessoal, esse livrinho aqui é um livrinho da Maria Celina de Araújo, tá? Esse livrinho aqui fala da Era Vargas. Se alguém interessa... não adianta afastar muito. É ruim pra cara. Eu tiro uma foto e mando para vocês depois. Se alguém interessar depois, tá? Dá uma lida aí, fiquem à vontade. É um livro bacana. Eu acho que deve ter até frisão na internet. É um livro antigo, já não é muito novo, não. Mas é um livro fininho. Então, dá para se aprofundar um pouquinho mais, porque é bem interessante aí a história do Brasil com Getúlio Vargas, tá? Então, conclusão aí. Conclusão da revolta, né? A revolta constitucionalista de São Paulo não foi uma explosão ao sentimento liberal pelo Estado de Direito, foi um ato deliberado, calculado, que visava a retomada da antiga oligarquia, né? Então, acabou aí de forma violenta e não deu certo, tá? Aí a conclusão. Em 1934, do ponto de vista histórico, é o mais importante da era Vargas. Por quê? É exatamente aí nesse momento histórico que ele passa a ser, presta atenção no que eu vou falar, considerado pai dos, pai dos pobres e mãe dos ricos. Quem fala alguma coisa sobre isso para mim? Quem consegue falar? Por que vocês acham que Getúlio Vargas era considerado pai dos pobres e mãe dos ricos? Hã?
Pessoal? Hã? Porque ele dava regalias para os dois, mas para os ricos? Ó, pai dos pobres ou mãe dos ricos? O que vocês acham? Em 1934, ele cria a CLT. Ó, a CLT, olha a CLT, olha só, né, que é as leis do trabalho, né? É a Constituição de Lei de Trabalho. Salário mínimo, proibição do trabalho para menores de 14 anos, férias anuais enumeradas e instituição de voto secreto e universal. Você acha que isso, na verdade, ia aos anseios do povo ou não? Quem me fala? E quando eu estou falando universal, estou falando universal das mulheres votarem também, viu, Carol? Ia pro direito do povo. Ia pro direito dos povos. Então, na verdade, eu posso dizer que foi considerado um governo populista, pelo menos a partir de 1934, ele virou povão? Sim. Sim, né? Então, quando eu coloco desse ponto de vista, aí eu posso dizer que ele é pai dos pobres, porque, na verdade, ele ampara os pobres. Olha lá, olha o caudilismo. Sabe aquela coisa lá? Eu tenho um discurso que, na verdade, me aproxima, né? Tem uma musiquinha da era Vargas, que eu lembro, não porque eu era vivo, mas, na verdade, porque eu acompanho a história, né? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Então, tocava muitas coisas, né? Então, aqueles rádios antigos, as pessoas ficavam ouvindo a Hora do Brasil com o pronunciamento do presidente. As escolas, né, tinha uma cartilha onde tinha lá o governo aparecendo na cartilha. Então, ele cria a agência de imprensa brasileira, né, que é a AIB, né? Então, ele cria uma série de coisas que, na verdade, vão fazer propaganda a favor do governo, favorecendo o governo. E quando a gente fala assim, mãe dos ricos, é porque, na verdade, é claro que os grandes industriais, eles tiveram muita, né, muito recurso do governo. Uma coisa muito legal da gente colocar aqui, né, em 1934, ele cria a Petrobras, e na verdade ele coloca a Agência Nacional do Petróleo, né, e depois vira Petrobras, e ele vai fazer o quê? Ele vai estatizar o petróleo brasileiro. Alguém fala para mim o que é estatizar o petróleo? Estatização do petróleo. Pôr o petróleo para o Estado? Não. Isso. Para todo o Estado. Isso, se torna uma empresa estatal, né? E aí, quando ele torna isso estatal, é claro que começa um monte de gente, né, a ganhar com isso, tá? Mas é legal a gente pensar que Getúlio Vargas ele acaba se tornando tão popular que ele é memorístico até hoje, tá? Então ele cria a Ação Integralista Brasileira. Essa AIB aí é complicada, hein, gente? Quando ele cria essa Ação Integralista Brasileira, continha voto universal, né? Retomada nos conceitos cristãos, que, na verdade, esse nosso governo tem sempre esse tipo de fala, tá? Retoma dos bons costumes, né? Então tem toda uma ideia dentro dessa agência aí, tá? E a Agência Nacional... Professor? Oi, pode falar. Quando você fala do voto universal, os analfabetos também podiam votar? No caso aqui, sim. No caso aqui, sim. De acordo com a nova Constituição, sim. Todos, tá? É a universalização. É igual, por exemplo, quando a gente pensa lá nas leis de diretrizes e bases nacionais, que as leis de diretrizes da educação brasileira, né? A ideia é universalização, nossa, a palavra é até difícil de falar, universalização da educação brasileira, ou seja, tornar ela universal para todas as pessoas, não importa credo, cor, classe social. A ideia é criar, por exemplo, do ensino fundamental 1 já é quase 100% na escola, o 2 é nos 90%, do médio 80% porque se evade muito, e das creches
nós temos hoje mais ou menos 70%, né, de crianças que estão. Mas esses 30% é um contingente muito grande e é principalmente nos grandes centros, que faltam vagas, né? Então, para as mulheres da classe trabalhadora ir para o mercado de trabalho. Então, hoje nós temos isso. Então, quando a gente fala de universalização, é quando eu crio a totalidade, eu crio 100%. Então, o ensino fundamental 1, que seria do primeiro ao quinto ano, isso é quase 100%, então uns 98% mais ou menos, tá? Voltando aqui, a Aliança Libertadora. Ô Gilberto, você que gosta dessa ideia, nós temos uma coisa bem legal aí, tá? Para pensar. Tem um segmento político dentro da era Vargas chamado Anauê, que é exatamente com as ideias antissemitistas, que é com as ideias do Adolf Hitler, tá? Eles tinham até saudação. A saudação deles era Anauê e eles faziam lá a mãozinha para frente e tudo mais. Então, você falou, sim. Isso. Teve um segmento de dentro do governo Vargas que sim, né, acabou trilhando aí pelo nazismo. Inclusive, no interior do estado de São Paulo e alguns lugares aí do Brasil, até na Amazônia, foi achado locais onde eram feitos meio que campos de concentração, né? Tinha lá tijolos com a suástica lá, o nazismo. Então, o nazismo deu uma pairada aí pelo Brasil, tá? Em 1934, quando é criado o plano Conway, né? Há uma simulação, nesse plano Conway, Getúlio Vargas ele faz uma simulação, presta atenção, gente, uma simulação como se houvesse, olha lá, presta atenção, 3 anos era para ele sair do poder, em 1938 era para ele sair do poder e ter novas eleições. O que ele faz? E isso era uma promessa dele quando ele criou a Constituição e quando ele ficou lá no governo provisório. O que ele vai fazer? Ele simula que, na verdade, há uma ameaça comunista para tomar o poder. E o que ele vai fazer? Dar um golpe de Estado e se perpetua no poder de 1937 a 1945. Né? Em 1937, a partir do Plano Conway, é considerado Estado Novo, tá, gente? Então, veja, eu tenho lá o primeiro governo, que é o provisório, eu tenho o governo constitucional, que é de 34 a 37, e de 37 a 45 é considerado de Estado Novo. Nessa, sim, aí ele vai criar a ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, e aí, Inteligência Nacional, quando ele cria a ABIN, ele, na verdade, cria departamento de propaganda, né? O DIP, por exemplo, é criado no governo Vargas. Vai ser muito usado na ditadura depois, mas é usado no governo Vargas para poder controlar todo o acesso de informações aí, tá? E aí, a partir do Estado Novo, né, vai se consolidar a CLT, né, com a industrialização e tudo mais. Ô Gilberto, uma coisa legal, Carol, uma coisa legal de vocês para lembrar. O carnaval não é algo tão novo, tá? O carnaval é algo que já é centenário no Brasil, né? E aí, o que acontece? Getúlio Vargas, ele financiava os carnavais. Vocês sabiam disso? O Estado hoje o Estado financia o carnaval? Então, o Estado financia o carnaval hoje ou não? Sim. Financia, né? Tem um financiamento alto dos governos aí. Getúlio Vargas financiavam. Mas, Carol, olha que legal. Para que houvesse, né? Ô, Samanta, se tiver aí, pode falar, filha. Mas para que houvesse o carnaval, eles tinham que fazer marchinhas de carnaval e sambas enredos que falassem a favor do governo e não contra o governo. Então, tinha a máquina do Estado, né? A máquina pública por trás, tinha. Mas eles tinham que criar lá, né? Slogan lá, pai do povo, para popularizar a imagem de Vargas. Então, na verdade, o que aconteceu? Getúlio Vargas ele foi um cara muito inteligente, porque ele conseguiu perpetuar a sua figura política, tá? E quando a gente fala esse negócio de
pai dos pobres, realmente, e mãe dos ricos, porque ele deu muitos acessos a pessoas para se tornarem ricas, né? E incentivou a industrialização e com isso o capital estrangeiro acabou entrando bastante no Brasil, principalmente, né, quando começa o desenvolvimento meio que automobilístico aqui em São Paulo, né, meio a passos lentos, a metalurgia e todas essas coisas começa a acontecer aqui, né? Mas para isso ele teve que fazer o quê? Né? Censurar uma série de coisas, né? Criar máquina do Estado, a própria educação, ele interferiu na educação de uma forma mais contundente para poder se perpetuar no poder, tá? Essa nova Constituição aí, né, é chamada de Constituição Polaca, né? Por quê? Todos os poderes agora para o presidente. Então, os governadores têm perna autonomia, tá? A extinção dos partidos políticos. Novamente, a criação do DIP, né, que eu falei para vocês, né? E agora a criação da Hora do Brasil. Quem sabe o que é a Hora do Brasil? Fala para mim aí. Quem sabe o que é a Hora do Brasil? É um horário, É um horário na rádio que eles ficavam falando. Você vê assim que é obrigatório e não mais. É obrigatório, mas não mais ser às 7 horas. Quando é criado, 7 horas da noite, cravado. 6 horas era a hora da Ave Maria. Né? Tinha a reza lá do padre, todas as rádios transmitiam a mesma coisa. Hora da Ave Maria. Aí transmitia a reza lá. E aí, quando era 7 horas em ponto, era a Hora do Brasil. Das 7 às 8, todos os dias, tinha a Hora do Brasil. E foi criado por Getúlio Vargas aí. Tá? Então, veja como que é esse departamento de propaganda do governo, né? Falando só bem do Estado, falando dos acontecimentos, tá? Então, no Estado Novo, investimento na indústria nacional, perseguição política, já falei para vocês, tá? Censura, né? Ambos poderes ao DOPS. Esse, ó, presta atenção, pessoal. O DIP e o DOPS, né? São dois órgãos do Estado, ou dois aparelhos do Estado, que vão atuar assim de forma muito contundente nas ditaduras militares, tá? Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, e de 1930 a 1940 é considerado populismo, né? Aí quando entra a era do caudilismo, aí, por exemplo, o peronismo na Argentina, em outros lugares, em outros países aqui da América do Sul e da América Latina, acabam tendo esses governos caudilistas e populistas aí, tá? Aqui, União Democrática Nacional, manifesta, que eu já falei para vocês, que todos brasileiros, que eu vou me passando, tá? Em 1945 tem o fim da Guerra Fria, né, o sentimento de democracia, manifestação a favor do quererismo, ou antecipações das eleições estaduais, e o golpe coloca o fim na ditadura Vargas. E aí, na verdade, vai ter novas eleições, tá? Mas aí, só para a gente concluir, né? Getúlio Vargas, ele sai em 45 e ele acha que ele vai voltar eleito nos braços do povo. Não acontece, né? Em 1951 ele vai voltar, né? Aí é onde eu não tenho mais a Agência Nacional do Petróleo, ele cria a própria Petrobras, quando vai de alguma forma aí criar algo mais estatizado, tá? E só para concluir a aula aqui para vocês, tem uma parte aqui que eu queria que vocês tivessem um pouquinho paciência. Deixa eu só achar aqui no livro, rapidinho. Cadê a parte? Eu separei. Aqui. Aqui, pessoal, ó. No livro, né, nesse livro, na página 40 e 41, eu acho que eu vou fazer melhor. Eu vou tirar foto e vou mandar para vocês. Aqui tem dois bilhetes, né? Eles dizem que é forjado, que, na verdade, alguém escreveu para poder deixar com o bilhete depois que ele se suicida em 54, tá?
Então, ele coloca o seguinte aqui, ó. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo, coordenadas novamente, e se desencadeiam sobre mim. Não me acusem. Não, é página 40 do meu livro. Eu vou tirar a foto e mando para vocês, tá? E aí, vocês viram que eu aqui começa, tá? Precisam sufocar a minha voz, impedir a minha ação, para eu não continue a defender, como sempre defendi o povo, principalmente os humildes. Então, parece uma carta assim que foi escrita de uma forma muito elaborada, né? Essa é a carta que é deixada aqui para o povo, tá? Depois, se vocês quiserem entrar na carta, eu vou tirar foto e mando para vocês, né? Anos mais tarde, foi divulgada uma carta que tinha um tom mais direto, que, segundo eles, era a carta original de Getúlio Vargas, né? Antes dele se matar, ele coloca assim, ó. Deixo a sanha dos meus inimigos o legado da minha sorte. Levo o pesar de não haver podido fazer por este e bom generoso povo brasileiro. E principalmente pelos mais necessitados. Todo o bem que pretendia. A mentira, a calúnia. As mais torpes intervencionices foram geradas pela malignidade de rancorosos e gratuitos inimigos, numa publicidade dirigida sistematicamente escandalosa, acrescentaram a fraqueza de meus amigos que não me defenderam na posição que ocupava, a felória de hipócritas e traidores, a quem beneficiei com honras e mercês e a insensibilidade moral de sicários que entreguei à justiça. Ou seja, ele está falando aqui de corruptos que ele entregou à política, tá? De assassinos, etc. Contribuindo todos para ficar um falso ambiente na opinião pública do país contra a minha pessoa. Essa seria a carta original dele, tá? E a outra foi uma carta que maquiaram para criar uma imagem melhor. O legal de tudo isso, gente, é que, na verdade, assim, no enterro de Getúlio Vargas, o povo foi aberto ao povo, né? Então, o povo podia fazer as visitações. As pessoas iam com a foto do Vargas e muitas mulheres desmaiavam, homens aclamando, dizendo que ele era um santo, etc, etc. Então, é algo, assim, muito interessante, tá? Então, só para a gente pensar um pouquinho sobre isso, tá? Carol, estou parando de gravar. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Professor, é verdade que no Estado Novo da Era Vargas teve a introdução da pena de morte? Não, aqui no Brasil não. Na apostila tá falando. Aqui?